Mateus capítulo 13, verso 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vai lá para o verso 36, e o verso 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os teus olhos. Pai, aqui nós estamos mais uma vez reunidos, cultuando ao Senhor, exaltando o teu nome, glorificando ao Senhor, que é digno de adoração, que é digno de louvor, de exaltação. O Senhor é o único merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Não há ninguém, Pai, que mereça tanta glória, não há ninguém que mereça tamanha honra, não há ninguém que mereça, meu Pai, o louvor assim. O Senhor é o único, Pai, o Senhor é o único Deus, o único Senhor, o nosso Salvador. O Senhor é o Deus que, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo. Que nós possamos aprender, Pai, com o Senhor, essa humildade que está sendo falada desde o início dessa manhã. Que nós possamos aprender com o Senhor que nós somos dependentes, não somos independentes. Somos dependentes do Senhor, Pai. Nós não podemos, não conseguimos desenvolver nada no profundo se não for com a tua ajuda. Nós não conseguimos, Pai, avançar se não for com a tua ajuda. Ou se nós fazemos algo sem o Senhor, Pai, logo isso não se sustenta, logo isso, Senhor, não tem consistência, logo já some, Pai. Quantas coisas nós fazemos sem consultar ao Senhor e sem ter, Pai, a autorização do Senhor, e logo aquilo se perde no meio do caminho. Nós não queremos, Pai, perder tempo com coisas que o Senhor não nos pediu. Nós queremos dedicar o nosso tempo àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, e que nós possamos receber, Pai, o ensinamento do alto, para a glória do Teu nome, Pai. Fortalece o nosso espírito e nos faça entender o Teu recado, a Tua mensagem, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós vemos uma parábola bem conhecida. Na semana passada eu me lembrei dessa parábola. E eu me lembrei, mas logo já fazendo outras coisas, aquilo passou, e eu fui fazer devocional com a Alice. E quando a Alice me falou o versículo, ela falou: papai, abre lá em Mateus capítulo 13, verso 26. E eu falei: meu Deus, Alice, verso 24, né? Você está falando sério? Eu estou, por quê? Nada, vamos ler. Porque
quando ela vai fazer devocional, ela pede ou para alguém ler ou ela lê. Tem quem vai falar, hoje eu leio. Ela pega e lê. E aí, ou eu ou a Gesa leu o devocional, né? Ou então, hoje eu leio o devocional, você lê a Bíblia. E assim a gente vai. Mas nós tivemos uma reunião, acho que na quarta-feira, né? E a Thalita, acho que foi dar uma palavra e falou sobre a parábola do joio. Eu até comentei, falei, olha, eu estava estudando sobre isso na semana passada, né? Dias atrás, aliás. E o Senhor foi falando comigo, o Senhor foi aumentando o entendimento sobre essa parábola. E nós podemos simplesmente entender aquilo que o Senhor Jesus explicou sobre a parábola, e não é simplesmente, porque é algo tão profundo, né? Que a gente entende que o semeador é o próprio Cristo que semeou a palavra, que fez toda a sua obra, que ainda continua operando, né? O campo é o mundo. Então a gente vai entendendo isso na sua profundidade. O Senhor Jesus está falando do reino, Ele está falando de algo que não é nesse plano material, mas é no plano espiritual, mas que é tão real e mais verdadeiro do que o mundo que nós enxergamos. O Senhor Jesus está falando de coisas eternas. O Senhor Jesus não está falando de coisas terrenas, de coisas pontuais ou passageiras. O Senhor Jesus está falando de algo que importa mais do que aquilo que nós damos importância. O Senhor Jesus está falando de algo que importa muito mais. Meus irmãos, eu gostaria, do fundo do meu coração e da minha alma, de ter conhecido Jesus logo na minha infância. Eu gostaria, e às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu queria tanto ter conhecido o Senhor antes. E hoje eu entendo a importância que é uma criança conhecer o Senhor Jesus. Nós entendemos a importância que é uma pré-adolescente, uma adolescente, mas principalmente, quanto antes melhor, conhecer o Senhor Jesus e entender as verdades do reino, as verdades do Espírito. E é sobre isso que Jesus está falando. Mas como o Senhor Jesus, Ele tem a forma de falar, Ele tem a maneira de ministrar pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu pontuei algumas coisas para a gente poder entender de alguma forma o que o Senhor está falando nessa manhã. Então, a parábola diz que o joio foi semeado no meio do trigo. O joio foi semeado no meio do trigo, mas o que me chamou a atenção foi que ele foi semeado enquanto os homens dormiam. O joio foi semeado enquanto os homens dormiam. E o Espírito de Deus ministrou fortemente no meu coração que o tempo que nós estamos aqui não é tempo de distração, não é tempo de dormir no sentido espiritual. É lógico, nós vamos dormir, nós precisamos descansar, porque o nosso corpo é um corpo que necessita do descanso. E glória a Deus pela nossa cama, glória a Deus pelo nosso travesseiro, glória a Deus pelo descanso que o Senhor nos concede. Mas irmãos, o Senhor Jesus está nos falando que nós não podemos dormir espiritualmente. Nós não podemos nos distrair com coisas que não são essas que Ele falou, com coisas que não são no plano espiritual, com coisas que são passageiras, com coisas que são momentâneas, com coisas que muitas vezes elas nos dão prazer momentâneo, com coisas que nos fazem sentir, ter sentimentos pontuais, sentimentos momentâneos, sentimentos que passam, e muitas vezes sentimentos que vêm como uma avalanche, mas logo nós já estamos sentindo um vazio interior. Logo nós já estamos sentindo que aquele prazer foi embora. Por quê? Porque as coisas do alto, elas são permanentes, mas as coisas que não são do alto,
passageiras. E nós precisamos nos dedicar àquilo que é permanente e não àquilo que é passageiro, porque o que passa pode ser até bom no momento, mas vai passar e não vai permanecer em nós. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus nos promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é permanência. Ele escolheu, Ele decidiu estar conosco todos os dias. Mas e nós? Nós precisamos decidir estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus fala que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tosqueneja, Ele não dormita. Deus não se distrai, queridos, como nós nos distraímos. Quanto tempo nós, nos dias de hoje, passamos rolando tela do celular? Eu gosto também, sabia? Mas quanto tempo nós perdemos? Nos distraímos. O Senhor nos esperando para ter um tempo de qualidade, para ter um tempo de conversa, de relacionamento. O Senhor nos aguardando para nós desfrutarmos da presença dEle. E diga-se de passagem, não tem lugar melhor, não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Eu amo estar com minha esposa, eu amo estar com a minha família, eu amo estar aqui com os irmãos, mas se a presença de Deus não estiver, não vale a pena. Não há nada que substitua ou que supere a presença do Senhor. O melhor lugar para se estar não é geográfico, não é físico, é a presença de Deus. E Ele é onipresente. Se nós formos ao mais profundo do abismo, lá Ele está. Se subirmos ao mais altos céus, lá Ele também está, diz o Salmo 139. Nós precisamos entender que o Deus onipresente escolheu se manifestar a nós. O Deus onipresente escolheu ser nosso amigo. O Deus onipresente escolheu andar conosco. O Deus onipresente escolheu prometer que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas a pergunta é: o que eu tenho feito para corresponder? Qual é a resposta que eu estou dando para o Senhor? Qual é a resposta que eu estou dando para o Senhor? E conforme eu me posiciono para dar uma resposta que o Senhor espera, Ele vai aumentando a minha medida espiritual. Conversávamos lá na casa do Mateus, eu, Mateus e a Thaís. Toda terça-feira nós estamos fazendo primeiros passos, está no final, né? E a gente conversava sobre isso, sobre uma vida espiritual, que quanto mais a gente se entrega gradativamente, nós vamos entendendo as coisas que o próprio Espírito ministra ao nosso coração. O próprio Espírito vai ministrando ao nosso coração. A Bíblia não é um livro de certo ou errado. A Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia é um livro de conselhos e orientações. Só que, como eu falei para as crianças na sexta-feira, o Senhor, Ele sempre vai apresentar os dois caminhos, mas Ele sempre vai nos aconselhar pelo caminho bom. Lá em Deuteronômio nós encontramos o Senhor falando: eu apresento a vocês hoje a bênção e a maldição. Aí é como se Ele sussurrasse nos nossos ouvidos: escolha, pois, a bênção. O Senhor está soprando, não vale. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Ele sempre vai nos dar a opção de escolher. A Bia, filha da Bia, perguntou: mas
Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele colocou aquela árvore lá? É nesse nível. E aí eu falei para ela: Bia, Deus, a opção de amar pressupõe a opção de não amar. Se eu não tivesse a opção de não amar, eu só teria a opção de amar, e aí eu não seria um ser humano com poder de escolha. Eu seria alguém manipulado. Então, se Ele colocou um jardim repleto de opções e uma Ele falou que não poderia, se Ele não colocasse, Ele não estava dando a oportunidade de escolha para o homem. E nós temos a opção, nós temos os caminhos, nós temos as alternativas, e nós temos que escolher. Mas o que o Senhor está falando hoje é para nós escolhermos estar vigilantes, para nós escolhermos estar atentos. Distração, negligência espiritual, falta de vigilância, descuido com a boca, tudo isso é o que? Distração. Então nós precisamos escolher estar vigilantes. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 1 Pedro 5, 8: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Estejamos, pois, vigilantes, atentos, conectados com o Senhor. Às vezes algumas pessoas falam: mas Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala, é que nós não estamos conectados com Ele, é que nós não estamos atentos para ouvir a sua voz, é que nós não estamos percebendo, não está sendo gerada em nós a sensibilidade para ouvir, para entender, para enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Nós precisamos compreender que Deus está manifestando a sua glória o tempo todo. Mas se nós estivermos dormindo, se nós estivermos distraídos, nós não vamos perceber. Agora, quem está conectado, quem tem relacionamento com Deus, quem está na presença, não vai deixar passar despercebido. Todas as vezes que o Senhor manifestar, que o Senhor falar, que o Senhor bradar, nós estaremos atentos e ouviremos. 2. Foi o inimigo que semeou. Quem semeou? O inimigo. E ele semeou e se retirou. Ele semeou e se retirou. Efésios capítulo 6, verso 12, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E aí, a gente está brigando com as pessoas. E aí, a gente está discutindo com a esposa, com o marido, com os filhos. O inimigo plantou o joio e a gente está brigando com o joio. O que o joio tem a ver com isso? O joio foi plantado. Nós precisamos combater aquele que plantou. Nós precisamos combater aquele que semeou. Foi o inimigo que semeou. Foi o inimigo que plantou. A discórdia foi o inimigo que plantou. A maledicência foi o inimigo que plantou. Nós estamos julgando a pessoa e não estamos condenando o ato da pessoa. Fulano falou mal de você, aí você mata a pessoa. Não, você tem que
corrigir o erro, você tem que chamar a pessoa para um tratamento, talvez. Vamos lá, vamos conversar. Eu estou sabendo que você falou isso de mim. É isso mesmo? Só que não, é mais fácil a gente fomentar a fofoca. É mais fácil a gente julgar o outro. É mais fácil a gente dar continuidade à maledicência que chegou até nós. O inimigo, quando ele faz isso e vai embora, ele senta em uma cadeira, em um camarote, e ele fica assistindo. Nós cristãos estamos nos degladiando uns com os outros, e o inimigo está rindo, porque ele plantou uma semente de discórdia, ele plantou uma semente de inimizade, ele plantou uma semente de porfia, ele plantou uma semente e foi embora. E agora nós estamos nos degladiando e o reino de Deus está perdendo. Isso também é uma forma de distração. Isso também é uma forma de atraso. Isso também é uma forma de não crescermos em Deus. Nos colocamos ou sentamos em uma cadeira de juiz e queremos julgar os maus atos dos outros, enquanto nós precisamos olhar para nós mesmos e entender aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que está errado em nós, pela ação do convencimento no ministério do Espírito Santo. Não julgueis, para que não sejais julgados, diz a palavra. O inimigo plantou o joio, o inimigo plantou a semente e foi embora. Ele quer ver o parquinho pegar fogo mesmo. E o que a gente faz? Dá corda, joga mais lenha na fogueira. Irmãos, aonde está o amor que Jesus nos ensinou? Aonde está o amor que Jesus nos ensinou? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não arde em ciúme. O amor é forte. Eu não aguento, eu preciso falar. Sabe o que é isso? Falta de amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Inclusive essa vontade de falar, vontade de fofocar. Tinha uma musiquinha na minha infância que era: aonde vai, Fifi? Aonde vai, Fifi? Vou fofocar. O amor supera essa vontade. Mas nós abrimos mão do amor e queremos fazer justiça com nossas próprias mãos. Como nosso irmão Edson orou, a nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa justiça é podre. A nossa justiça não é capaz. A nossa justiça, ela é insuficiente. Mas Jesus é suficiente. Além disso, o joio só aparece quando o trigo produz o fruto. Então o inimigo vai, ele planta o joio, ele vai embora. O joio só vai aparecer quando o trigo começar a frutificar. E sabe o que a gente faz? Esse é joio. Esse aqui é joio. É joio. Mas peraí. Como você sabe que é joio? Será que nós não precisamos olhar muito mais para nós mesmos? Porque a palavra fala, nós vamos ver mais um pouquinho aqui, que não foram os homens que arrancaram o joio, eles foram impedidos de arrancar o joio. Mas quando o trigo deu fruto, então houve uma colheita, houve os feixes,
E houve a separação. A palavra fala que naquele dia, no grande e terrível dia do Senhor, nesse dia o trigo vai ser separado do joio. Os anjos se encarregarão de fazer isso. E sabe o que vai acontecer com o joio? Vai queimar no fogo. Quem somos nós para falar quem é joio? Quem somos nós para julgar o outro? Nós podemos até ter o discernimento de espírito, que é um dom que o Senhor nos entrega, mas ter dom de discernimento não nos autoriza a julgar o outro. Há verdades que muitas vezes não podem ser faladas. Por quê? Porque não é tempo de falar. Olha, eu não estou fofocando, só estou falando a verdade. E aí a desculpa é qual? Sou verdadeiro, estou falando a verdade. Porque a palavra é a palavra da verdade. Queridos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, eu quero perguntar de novo: aonde está o amor? Aonde está o amor? Quando existe fruto, aí o joio fica evidente. Vamos lá, uma pessoa começa a crescer em Deus, começa a amadurecer, começa a servir, começa a prosperar espiritualmente. Sabe o que vai acontecer? Críticas, invejas, acusações, comentários, pessoas tentando descredibilizar aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque você está frutificando. Simplesmente por isso. Quando você começar a frutificar, entenda que além dos frutos que você dará, virão as controvérsias, virão as situações difíceis, virão os levantes que o inimigo plantou. Virão pessoas falando que você não é um homem, você não é uma mulher de Deus. Virão pessoas falando que aquilo é tudo mentira. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, a primeira coisa que eu ouvi não foi eu te amo, não foi um abraço que eu recebi, não foi uma mão que me apertou. A primeira coisa que eu vi e ouvi foi assim: nossa, você está aqui? Vamos ver se agora vai, hein? E hoje eu falo, mas eu demorei muito tempo para ser curado disso. Por quê? Deus é amor. É só Deus que é amor. Cadê os cristãos? Cadê o amor do povo? Cadê o acolhimento? Então, queridos, dar frutos é muito bom. Dar frutos é maravilhoso. Por quê? Porque dar frutos é ver o outro desfrutando daquilo que você produziu. Dar frutos é viver o reino, é viver a comunhão, é viver a unidade da igreja. Dar frutos é ver, como o Ed falou aqui, é você estar na condição de poder dar, de poder ser generoso, de poder abençoar alguém. Dar frutos é outros olharem para a sua vida e poderem tirar algo bom daquilo que você está vivendo, porque o fruto sempre vai ser para o outro. A manga, ela nasce, estou falando da manga porque tem muita manga aqui. A manga nasce, e não é o pé de manga que come a manga, é você que come a manga. Aleluia. O fruto que você dá, os outros vão desfrutar. Mas entenda, dar fruto é muito bom, é prazeroso, é para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas virão os adversários, virão as coisas ruins.
Nós precisamos entender. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava falando? Continue, avance, permaneça. Você vai dar frutos e parece que você está fazendo algo errado. Parece que você, nos frutos que você está gerando, por causa das contrariedades, parece que você está fazendo alguma coisa errada. Parece que aquilo que você fez não foi bom. Parece que aquilo que você fez deveria ter sido feito de forma diferente. Parece que aquilo que você fez não foi suficiente. Mas uns plantam, outros regam, mas Deus é que dá o crescimento. Nós precisamos só fazer a nossa parte. O crescimento, o fruto, os resultados vêm do céu. Não é da força do nosso braço. Nós vamos fazer a nossa parte. Se nós entendermos que há um time sendo desenvolvido, quem é o time? É a igreja e Deus em conjunto. Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar fazendo e não vendo nada, não vendo nenhum tipo de fruto. Agora, se a gente entender que é uma parceria, eu faço a minha parte, o Senhor faz a dele, eu faço a minha parte, o Senhor faz a dele, eu faço a minha parte, o Senhor faz a dele, a minha parte sempre vai ser muito menor, bem medíocre, perto daquilo que ele vai fazer, mas os frutos vêm. Entenda, junto com os frutos vêm as decepções. Não pare, amor. Viu? Permaneça, persevere, alegre o seu coração, porque os frutos estão aí. Às vezes a gente se cobra tanto por causa de algo, mas a gente só precisa obedecer. Só precisa obedecer. Então o joio só aparece quando o trigo produz o fruto. É meio trava-línguas, né? O trigo produz o fruto. Então não pare de produzir porque apareceu o joio. Não pare de produzir porque apareceu o joio. Continue. Entenda que o joio é normal. Se você parar para ficar olhando para o joio, você vai se distrair. Mas se você entender que o joio vai crescer mesmo e você precisa aprender a conviver com ele, avance. Avance. Não pare. Olha o que diz o verso 28. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? A resposta foi: não. Nem tudo que você identifica você tem autorização para arrancar. Nem tudo que você identifica você tem autorização para arrancar. Quem dá autorização é o Senhor. E nós não temos autorização para arrancar. Sabe por quê? Porque você pode perceber uma falha sem precisar expor a pessoa. Lá no seu trabalho, vai. Talvez você esteja orando para Deus matar alguém. Mata meu patrão. Talvez você esteja insatisfeito, descontente com o lugar que você está por causa das pessoas, por causa de uma pessoa que te persegue, de uma pessoa que te calunia, de uma pessoa que não reconhece o teu valor, uma pessoa que tudo que você faz está errado. Não é assim. Você pode discordar sem precisar desqualificar. Você pode saber de algo sem precisar contar para alguém. Amém?
Você pode até ter razão e ainda assim escolher não falar nada. Porque nós não recebemos autorização para arrancar o joelho. A nossa autorização é para orar e continuar firme, dando frutos. O que eu quero dizer, ilustrar para você, para que a gente possa entender isso que eu estou falando, é que quando nós vemos um prédio torto, nós não precisamos denunciar o prédio torto, a gente só precisa construir um prédio reto do lado. É isso. Quando eu vejo algo de errado, quando eu vejo que alguém está, eu não preciso condenar, eu não preciso cortar o joio, mas eu preciso continuar produzindo os frutos para o reino, que a minha frutificação vai denunciar aquilo que não está certo. A minha frutificação, aquilo que você faz e que é bom aos olhos do Senhor, vai denunciar aquilo que não é. O próprio Deus se encarrega de diferenciar, de separar aquilo que é bom daquilo que não é. O que eu estou falando é que nós não precisamos acabar com as pessoas. Por quê? Porque se tem algo que Deus valoriza, são os relacionamentos. E sabe de uma coisa? Às vezes aquela pessoa que você está tendo dificuldade, é essa pessoa que Deus vai usar para te fazer crescer. É essa pessoa que Deus vai te usar, que Deus vai usar para te fazer crescer, para te forjar, para te afiar, para fazer você amadurecer. Então, continue. Mas não continue de qualquer jeito, continue com alegria, continue com contentamento. Se a resposta for não, glória a Deus, Deus está cuidando de mim. Se a resposta for sim, glória a Deus, Deus continua cuidando de mim. Se a porta estiver aberta, glória a Deus, Deus abriu uma porta. Se a porta se fechar, glória a Deus, Deus está me livrando. Não chame de perda o que Deus chama de livramento. Às vezes a gente quer e segura e fica, não, você não vai embora, você não vai embora, você não vai embora, mas Deus está te dando um livramento, perceba. Nós só precisamos confiar no Senhor. Se você assumir a responsabilidade de ser aquele que vai apagar o fogo da discórdia, se você assumir a responsabilidade que você vai ser aquele que vai apagar o fogo da fofoca, se você assumir a responsabilidade que você vai ser aquele que vai apagar a corrente da maledicência, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você viu lá? Sabe ali? Você ficou sabendo? Aí já vira para mim e fala: não fiquei sabendo, mas se não for para edificar, nem quero ficar sabendo. Só que sabe o que acontece? A gente não quer desagradar o outro, né? Você está sabendo? Não fiquei. Pô, é assim, assim. Mas se eu falar para a pessoa não falar nada, o que será que a pessoa vai ficar chateada comigo? Quem você prefere chatear? Eu não prefiro chatear ninguém, né? Mas se for para escolher, eu prefiro chatear a pessoa, porque chatear sou eu. E aí a gente quebra princípios. E aí a gente desonra o nome do Senhor. Cada um tem uma história, queridos. Cada um tem uma construção de vida. Cada um tem uma dificuldade. Cada um tem um pormenor. Cada um tem uma realidade. Cada um vive de uma forma diferente. E as pessoas que nós estamos falando são pessoas que a gente nem conhece no íntimo. As pessoas que nós estamos usando a nossa língua ou emprestando a nossa língua para o diabo são pessoas que nós nunca fomos na casa para saber a realidade que a pessoa vive. Não, eu vou falar
eu conheço. Essas eu vou falar, não é isso que eu estou falando. Estou falando que nós precisamos assumir uma responsabilidade de sermos cristãos autênticos, cristãos de verdade, não apenas crentes que aparecem no domingo de manhã na igreja e ficam cantando eis-me aqui, mas quando o eis-me aqui exige algo, nós fugimos. Quando o eis-me aqui nos chama para a responsabilidade, nós não assumimos. Quando o eis-me aqui fala que você tem que ter um novo posicionamento, nós não temos. Quando o eis-me aqui fala que você precisa dar uma palavra que muitas vezes vai magoar o outro, não que você tenha que magoar o outro, mas para que você faça a vontade de Deus, você vai ter que falar um não. E quantos têm dificuldade de falar não? O não é pedagógico. O não ensina, o não impõe limites. E para finalizar, cadê a imagem? Esse é o trigo. Esse é o joio. Esse aqui é o joio. E esse é o trigo. Quando o trigo frutifica, ele fica cheio. E ele se curva. Está entendendo? Quando o trigo frutifica, ele fica cheio. E ele se curva. Mas o joio não. O joio, ele continua sendo joio. O joio continua sendo soberbo. O joio continua de cabeça em pé. O joio continua com seu orgulho aflorado. O joio continua fazendo as suas próprias vontades. O joio continua sem frutificar. O joio agora aparece. Por quê? Porque o trigo, ele se encheu e ele se curvou. Por quê? Porque ele está dando frutos. Por isso, não pare de frutificar. Porque quanto mais nós frutificamos, mais nós entendemos o senhorio de Cristo e mais nós nos curvamos para Ele. Por quê? Porque estamos cheios da Sua presença. Não seja o joio, mas seja cheio. Não seja orgulhoso, mas seja humilde. Não seja egoísta, mas seja generoso. Não seja aquele que julga, mas pratique o amor. Nós não vamos julgar as pessoas, nós podemos julgar as práticas, nós podemos condenar o pecado, nós temos que confrontar o erro, mas jamais julgar a pessoa, porque você não a conhece. Talvez o erro que você está encontrando na vida do outro, ele ainda não entendeu, ele ainda não encontrou. Só ore e peça para o Espírito Santo, no seu ministério de convencimento, convencer de todo pecado, justiça, de todo juízo. Nós não somos bons. Quando falaram que Jesus era bom, Jesus falou: eu não sou bom, bom é meu Pai. Agora, se Jesus transferiu isso para Deus, quem sou eu para falar que eu sou bom? Nós não somos bons. Bom é o Pai. Mas nós precisamos entender que Ele escolheu a mim e a você para frutificar, para ser cheio. E para ser cheio a gente precisa se curvar, se humilhar, se entregar, dia após dia, fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu espero que o Espírito Santo continue a falar no teu coração, porque, sinceramente, queridos, eu acredito que eu não consegui transmitir nem 10% daquilo que o Senhor falou comigo. Mas não sou eu que faço a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus continuará ministrando nos nossos corações. Que nós tenhamos a cada dia mais os pés no chão, a humildade aflorada,
possamos matar o nosso orgulho, o egocentrismo, o individualismo, não individualidade, mas o individualismo, aquilo que fala que nós não precisamos uns dos outros, aquilo que fala que nós podemos caminhar sozinhos, aquilo que fala que nós somos autossuficientes. Não cai nesse erro, não se distrai, mas tem uma vida entregue ao Senhor, que Ele todos os dias vai nos convencer de que nós precisamos melhorar, em nome de Jesus.